Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo, tá? Hoje a rodada tá recheada, sexta-feira com 12 jogos aí. Eu analisei todos eles, vou te passar minha análise, meu palpite e também deixar aquele palpite em jogador no final do vídeo. Então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do basquete, bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, hoje a rodada tá insana, são 12 jogos aí e ontem foi mais uma forrada como de costume, tá? Nossa dupla do dia bateu com todo o valor aí e lá no grupo gratuito a gente também forrou nas entradas. Inclusive pra você que gosta de pegar palpite em jogador, multiplay bingo, eu solto tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, entra lá e vem pegar essa entrada de hoje, beleza, rapaziada? E ó, bora analisar jogo por jogo desses 12 jogos da rodada, mas fica até o final porque eu também separei um palpite exclusivo aqui pro YouTube, minha melhor dica de hoje. Vamos começar analisando o jogo então, Milwaukee Bucks contra Toronto Raptors. E galera, o Milwaukee estreou com uma vitória convincente sobre os Wizards por 133-120, com Giannis monstruoso, né? 37 pontos e 14 rebotes. O time mostrou entrosamento e volume, mas agora vai encarar um Raptors que atropelou o Atlanta na estreia com 7 jogadores de 10 ou mais pontos, tá? RJ Barrett brilhando com 25 pontos. E galera, o Toronto jogando em casa costuma crescer. Já são 5 vitórias seguidas contra os Bucks lá no Canadá, tá? Mas o Milwaukee tem um elenco mais sólido e vem forte para hoje, então eu vou buscar eles nesse papel de azarão. O meu palpite para esse jogo vai ser Milwaukee Bucks mais 5.5. Ou seja, o Milwaukee pode perder por até 5 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Vou buscar o Milwaukee Bucks nesse primeiro jogo e agora bora chamar o segundo jogo da rodada. Vamos lá! E agora vamos falar de Atlanta Hawks contra Orlando Magic, rapaziada. E galera, o Atlanta começou mal a temporada aí, levando 138 pontos do Toronto dentro de casa e a defesa simplesmente não existiu nesse jogo. Agora vai enfrentar um Orlando Magic empolgado, tá? Que acabou de vencer o Miami Heat com Paulo Banchero e Franz Wagner combinando 48 pontos no último jogo. É o Magic que vem embalado, tá jogando em casa com um ótimo retrospecto contra times da divisão. E o Atlanta ainda parece estar sem química, pessoal. E defensivamente é o mesmo time vulnerável de sempre, tá? Não tem defesa nenhuma. Por isso que hoje meu palpite para esse jogo vai ser Orlando Magic para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com a vitória do Orlando aqui e bora pro terceiro jogo do dia. Vamos lá! E agora vamos falar do terceiro jogo, que é Cleveland Cavaliers contra Brooklyn Nets, tá? E galera, o time de Cleveland perdeu pro New York Knicks na estreia, mas Donovan Mitchell fez 31 pontos e mostrou que segue naquele modo All-Star. E galera, o Brooklyn, por outro lado, foi amassado pelo Charlotte Hornets por 136-117, uma defesa que não existe, uma rotação totalmente perdida. E mesmo fora de casa, pessoal, o Cavaliers é muito mais time e esse confronto é ótimo para se recuperar da derrota na estreia da temporada. Hoje, então, vou com Cleveland, super favorito, com total razão, e o meu palpite vai ser Cleveland Cavaliers menos 9.5. Ou seja, eu confio que o Cleveland vença por pelo menos 10 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Brooklyn acabou de perder por mais de 10 pro Hornets, então o Cleveland tem tudo para vencer com uma super vitória hoje. Eu vou com eles aqui, então bora pro próximo jogo da rodada. Vamos lá! E rapaziada, agora vamos chamar o que deve ser um dos melhores jogos da noite, que é Boston Celtics contra New York Knicks, tá? Um jogaço aí. Pessoal, o time de Boston perdeu por 1 ponto para os Sixers na estreia, isso foi bizarro. Um jogo que foi decidido aí nos detalhes, né? Sem Jason Tatum, o time acaba perdendo muita profundidade e depende demais de Jaylen Brown e Derrick White. E galera, o Knicks vem de uma vitória sólida sobre o Cavaliers, com a Giannunoby e Jalen Brunson liderando o time e jogando em casa no Madison Square Garden,
tem muita vantagem emocional e física também, tá? A torcida do New York, aquela torcida que empurra o time pra frente e dizem ser um dos estádios mais difíceis de se jogar na NBA. Por isso que hoje eu vou confiar nos mandantes e o meu palpite aqui vai ser New York Knicks pra vencer a partida de hoje, beleza? O time do Boston Celtics acabou de perder para esse time do Sixers que tá todo esquisito aí. Então, desse time do New York que tá jogando em casa, vem forte, tem tudo para roubar a vitória aqui nesse jogo, beleza? Então, vou com o New York Knicks aqui e bora pro próximo jogo da rodada. Vamos lá! E agora vamos falar de Detroit Pistons aí contra Houston Rockets, tá? Um jogo interessante pra gente acompanhar na noite de hoje também, galera. E pessoal, vamos lá. O time de Detroit deu trabalho para o Chicago, mas acabou perdendo, né, por 115 a 111. A gente viu o Cade Cunningham, que fez 23 pontos e 10 assistências, mas o time ainda sofre nos minutos finais, tá? Já do outro lado, a gente tem o Houston Rockets, que fez um jogaço contra o Thunder e perdeu só na segunda prorrogação, tá? Kevin Durant já mostrou sua liderança aí, chegou na estreia com 23 pontos e 9 rebotes, e mesmo sem Fred VanVleet, o Houston é muito mais consistente, muito mais time e vai jogar em casa, tá? Fez um jogaço na estreia e hoje eu vou confiar neles nessa linha curta aqui. Houston Rockets, menos 3.5, vai ser minha escolha para esse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Houston Rockets aqui e agora bora pro próximo jogo da rodada. Vamos lá! E agora vamos falar de San Antonio Spurs contra New Orleans Pelicans, tá, pessoal? Jogo interessante também. A gente tem um San Antonio Spurs aí que estreou com uma surra de 125 a 92 sobre o Dallas. O Wembanyama foi um monstro, passou o trator em Anthony Davis, em Cooper Flag, com 40 pontos, 15 rebotes e 3 tocos, tá? O time dominou os dois lados da quadra e agora pega um Pelicans que perdeu pro Memphis, mesmo com o Zion jogando muito. Os Spurs parecem mais confiantes, mais coletivos e acabam de vir de um jogo que não dá para questionar. O Wembanyama tá voando e tem tudo para fazer uma grande temporada. Por isso que eu vou confiar nesse jovem time do Spurs aqui e o meu palpite vai ser San Antonio Spurs para vencer a partida de hoje, beleza? Vou buscar a vitória do San Antonio Spurs aqui e bora chamar o próximo jogo da rodada. Vamos lá! E agora vamos falar de Dallas Mavericks contra Washington Wizards. E ó, se você gosta de palpite em jogador Multiplay Bingo, eu quero te lembrar que eu tô soltando tudo de graça no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição. Entra lá e vem pegar as entradas de hoje, pessoal. Galera, o time de Dallas foi atropelado pelo San Antonio Spurs, que expôs aí sua fraqueza principal, tá? A defesa. Mesmo com todo o talento ofensivo, a equipe do Dallas ainda sofre demais para segurar adversários físicos, o que é estranho, mesmo com Anthony Davis e Cooper Flag. Os Wizards, apesar da derrota para o Bucks, mostraram bons números no volume ofensivo e dominaram os rebotes, tá? O Dallas em casa é forte, mas precisa reagir rápido se não quiser perder para esse Spurs hoje. E hoje, contra o Spurs, para esse Wizards hoje, né? E hoje, contra esse Washington Wizards, eu acho que é uma excelente oportunidade para o Dallas fazer uma virada de chave aí e trazer uma vitória para sua equipe. Por isso que hoje eu vou com eles que estão no papel de favorito, eu acho que merecido, tá? O Washington Wizards não é confiável e o Dallas precisa dessa vitória hoje. Por isso que meu palpite vai ser Dallas Mavericks, menos 7.5. Ou seja, eu confio que o time do Dallas vença por pelo menos 8 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vou buscar o Dallas Mavericks aqui e bora pro próximo jogo da liga, que são 12 jogos, rodada cheia, e é isso que a gente gosta. Vambora! E agora vamos falar de Golden State Warriors contra Portland Trail Blazers, beleza, pessoal? E galera, vamos lá. O time do Golden State venceu os 2 primeiros jogos da temporada e já começa com uma cara aí de contender, tá? Na última partida, o Curry fez logo 42 pontos, 6 bolas de 3, mostrando que continua aí insano. Já os Blazers, sem Scott Henderson, perderam aí pro Timberwolves e dependem muito apenas de
Jeremy Grant, né? E mesmo fora de casa, pessoal, o Golden State Warriors ainda é o time mais quente da liga nesse momento. E ó, não acredito em Portland Trail Blazers aqui. Vou buscar o Golden State Warriors, que ainda tem uma linha de handicap positivo para segurança. E o meu palpite é claro: Golden State Warriors mais 5.5. Ou seja, o time do Golden pode perder por até 5 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Golden State Warriors aqui e bora pro próximo jogo da rodada. Vamos lá! E agora vamos falar de Utah Jazz contra Sacramento Kings, pessoal. E galera, o Utah Jazz, por incrível que pareça, destruiu o Los Angeles Clippers na estreia por 129-108, com um jogo coletivo impressionante, uma defesa que deu a vida. Já o Kings perdeu para o Suns depois de abrir 20 pontos aí em um colapso total. Sem Domantas Sabonis, galera, o time perde muita presença no garrafão e depende só de Zach LaVine e DeMar DeRozan, enquanto o Jazz chega leve, confiante e com excelente valor no papel de azarão. Acabou de meter 20 pontos naquele time sólido do Clippers e eu vou com todo gosto buscar esse handicap positivo aqui. E Utah Jazz mais 9.5 vai ser minha escolha para esse jogo de hoje, beleza? Eu confio que o Utah possa perder por no máximo 9 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada, beleza? Então vou com o Utah Jazz aqui e bora pro próximo jogo da rodada. Bora lá! E agora bora chamar outro duelo quente para a noite de hoje. A gente tá falando de Minnesota Timberwolves contra Los Angeles Lakers, beleza, galera? Anthony Edwards aí abriu a temporada com 41 pontos e os Wolves venceram fora de casa com muita autoridade, mostrando o que a gente viu na temporada passada. Os Lakers seguem sem LeBron James e dependendo totalmente de Luka Doncic, que fez 43 pontos e quase um triplo-duplo, mas jogou praticamente sozinho. O time cometeu 19 turnovers e foi dominado nas bolas de 3. Enquanto o Minnesota tem mais equilíbrio, tem uma defesa sólida e energia para complicar esse jogo. Não faz sentido buscar um Lakers que tem só Luka aqui contra essa potência que é o Minnesota Timberwolves. Por isso que meu palpite vai ser Minnesota Timberwolves mais 2.5. Ou seja, o Minnesota pode perder por 2 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, mas se pegar a vitória, é green do mesmo jeito, tá? Então, vou com o Minnesota aqui e bora chamar o último jogo da rodada, mas fica até o final porque tem bilhete, palpite em jogador para vocês no final do vídeo, então vem comigo! Vamos falar então de Phoenix Suns contra Los Angeles Clippers, pessoal. Para fechar a rodada, o Suns mostrou poder de reação vindo aí na estreia, virando um jogo que perdia por 20 pontos com Devin Booker brilhando, né? Meteu 31 pontos no primeiro jogo. O Clippers, por outro lado, foi atropelado pelo Utah Jazz e parece completamente perdido. Kawhi Leonard e Bradley Beal somaram apenas 15 pontos. E mesmo com o Clippers voltando para casa, a linha é exagerada demais, enquanto o Phoenix tem mais elenco, é mais equilibrado e chega com moral depois de reverter 20 pontos no último jogo. A gente tem uma linha de 2 dígitos para o Phoenix Suns e isso é absurdo. Por isso que o meu palpite para esse jogo vai ser Phoenix Suns mais 13.5. Ou seja, o time de Phoenix pode perder por até 13 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje. Mas do jeito que as coisas lá vão pro Clippers, o Sun pode até roubar a vitória nesse jogo, tá? Por isso que eu vou chamar aqui então Phoenix Suns mais 13.5 como uma das melhores entradas para essa noite, tá? E agora bora para aquilo que eu prometi, bora analisar a nossa dupla de jogador de hoje. Separei aquele palpite exclusivo aqui pro YouTube, então vem comigo e vamos analisar essa duplinha quente de jogador. Bora lá! E para finalizar, eu montei aquela duplinha envolvendo o jogo entre Orlando Magic e Atlanta Hawks, tá? 2 nomes que estão em altíssimo nível nesse começo de temporada e são eles, Desmond Bane e Paolo Banchero, tá? A primeira seleção da nossa dupla vai ser Desmond Bane para 15 ou mais pontos. O cara teve média de 22 pontos por jogo na última temporada, vencendo o motor ofensivo do Orlando Magic
e logo na estreia contra o Heat ele meteu foi 23 pontos, com 18 arremessos e 33 minutos em quadra, tá? Um volume alto, uma confiança total do técnico e hoje ele deve ser marcado pelo Trae Young, que é um defensor bem abaixo da média. E olha só o histórico, pessoal. Nos últimos 3 confrontos contra o Hawks, ele fez 37, 23 e 35 pontos. Então a linha de 15 pontos é extremamente viável pelo volume e pela defesa fraca do Hawks, tá? Também pela consistência que Bane vem apresentando. E para fechar nossa duplinha, eu vou com Paulo Banchero para 6 ou mais rebotes na partida. Na última temporada, Banchero fechou com 8,8 rebotes por jogo, cumpriu essa linha de 6 ou mais em 43 dos últimos 52 jogos e na estreia desse ano ele já começou com 11 rebotes em 15 disputados, tá? E o confronto aqui é ótimo. O Atlanta cedeu 54 rebotes ao Toronto na estreia e 5 jogadores diferentes bateram 6 ou mais rebotes. Então, nos últimos 10 duelos diretos, Paulo Banchero também vem dominante, tá? Ele vem com 10, 10 e 9 rebotes nos últimos 3 jogos contra o Hawks. Ou seja, tudo aponta para mais uma noite produtiva e Desmond Bane para 15 ou mais pontos, com Paulo Banchero para 6 ou mais rebotes, é uma altíssima taxa de acerto histórica aí e eu vou buscar eles, tá? Então, ó, tô deixando o link desse bilhete pronto lá no meu grupo gratuito também. Se você quiser pegar essa entrada, é o primeiro link aqui na descrição, você já entra lá no grupo e vem pegar as entradas de hoje. Lembrando que esse palpite é exclusivo da Stake, que é uma das melhores entradas, melhores casas para quem aposta em NBA. Se você ainda não tem sua conta, cria pelo link aqui na descrição, que você vai conseguir copiar todos os meus palpites direto pelo link. Então, bora pra cima, a rodada de hoje promete, rodada cheia, é assim que a gente gosta e já sabem, né? Se inscreve no canal, deixa um like, um comentário e ativa o sininho, porque todo dia tem análise por aqui e até amanhã. Tchau, tchau!